você da sua zona de conforto para te abençoar, né? Assim como Deus fez com Abraão, né? Ele vai tirar você da sua zona de conforto, do seu costume, daquele lugar que está confortável, você não quer sair, mas o Senhor ele vai tirar você para prosperar e abençoar a sua vida. Bom dia, nós estamos aqui começando nosso café, né? Primeiro dia, né? A qual o Senhor, né, colocou na semana para nós estarmos aqui nessa segunda. Nós estamos aqui iniciando mais um dia na semana com o nosso café com palavra, né? Seja muito bem-vindo, né? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, né? E de certo que o Senhor ele está cuidando de tudo que você precisa, né? E a mensagem de hoje é no livro de Gênesis, né? Capítulo 12, versículo 1, a qual o Senhor fala, né, a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Né? Que o Senhor Jesus ele venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Através dessa palavra. Que Jesus venha honrar a sua casa, venha trazer sobre a sua vida respostas, né? E como eu sempre digo, a palavra de Deus é a bússola, é o direcionamento para que nós venhamos viver, né, todas as maravilhas que o Senhor ele preparou para nós, né? Que assim o Senhor Jesus ele venha cuidar de você no dia de hoje, da sua casa, da sua família, né? Trazer sobre você um tempo de mudança, um tempo novo, né? Ele venha fazer você avançar em direção às coisas novas, né? Porque Deus ele ama o novo, né? Eu convido você a pegar o seu cafezinho, né? Abrir a sua Bíblia e nós vamos navegar dentro da palavra de Deus. Compartilha a live, envia, né, para alguém, acaso, né, você que saiba que está precisando da palavra, precisando de oração. No final da live nós teremos orações aqui, nós faremos as nossas orações no final da live. E que Jesus venha abençoar muito, muito, muito a sua vida através dessa palavra. Amém? Nós colocamos diante de Deus a nossa semana, nós colocamos diante de Deus a nossa casa, os nossos filhos, né? E tudo que nós temos, porque nós sabemos que somente no Senhor, somente em Deus nós vencemos. Somente em Deus nós vamos romper, nós vamos avançar, né? Que a palavra de Deus fala, né? Com o nosso Deus, né, desbarata exércitos, com meu Deus, o que? Eu salto muralhas, ou seja, nós avançamos, né, nós vencemos, né, os exércitos do maligno, eles são vencidos com a palavra e com a oração. E sem mais delongas, né, vamos entrar na palavra. E nós vemos aqui, né, semana passada nós estivemos falando sobre a forma, né, nós já viemos falando há 2 semanas, sobre como Deus se apresenta, né, Deus ele se revela, Deus mostra ao homem quem ele é, né? E com isso ele revela a sua identidade, né? Ao homem a quem ele chama para viver algo ali, para ser enviado por ele de acordo com o que o Senhor está falando. Nós falamos também semana passada sobre os profetas a qual o Senhor chama, levanta, e ele dá condições, ele tira as limitações que impedem, né, eles de estarem indo, de estarem avançando em direção a coisas novas, ao que o Senhor preparou, ao chamado deles, né? Nós vimos sobre isso. E hoje nós vamos ver, né, sobre quando eles decidem sair, quando eles decidem obedecer e estar diante de Deus e fazer aquilo a qual o Senhor preparou, né? Bom dia, irmã Elza, bom dia, Mabel, bom dia, Josi, né? Pai Senhor Jesus, e vamos dar seguimento ao nosso café. A palavra de Deus vai dizer assim no versículo 12, né? Deixei até fixado aí, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Deus ele chama, né, Abraão. E Abraão não tinha filhos, né? Ele tinha prosperidade e tudo, mas ele não tinha filhos, né? E Deus, ele chama ele a viver o novo de Deus. Bom dia, Darlene. Pai Senhor Jesus, minha amiga. Ele chama Abraão a viver o novo de Deus, a sair daquela terra em que ele estava, né? Nós sabemos que o pai de Abraão, ele foi até certa distância, mas ele não avançou, ele não conseguiu chegar onde ele chegaria, né? Porque ele ficou parado na dor dele, ele ficou parado no sofrimento dele, né? E ele perde, né, alguém, né, é muito íntimo, e ele fica parado, preso naquela dor. Então ele não avança, ele para ali. E Deus ele chama Abraão a dar continuidade, a romper, a avançar, né? Então ele fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus ele não dá o destino pronto a Abraão. Abrão ainda, né, enquanto a palavra fala aqui, eu disse o Senhor a Abrão. Deus ainda não tinha, né, dado a ele o nome de Abraão, né?
Ou seja, Deus só revela o processo dele, só revela o destino, né, que ele iria chegar quando ele toma a atitude de sair. E muitas vezes nós somos assim. Deus já falou pra gente sair, Deus já falou pra gente avançar, Deus já falou pra gente tomar um posicionamento dentro daquilo que ele tem nos falado. E muitas vezes nós vamos postergando, nós vamos adiando, nós vamos deixando passar. E às vezes quando nós deixamos passar, quanto mais tempo nós deixamos passar, mais nós deixamos de ser abençoados, né? Porque Deus, quando ele chama Abraão, ele faz uma promessa, né? Quando a palavra vai dizer, olha, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, ou seja, sai dessa terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa de teu pai. Sai dessa ligação que você está aí, porque eu preciso fazer o novo. E onde você está, eu não vou fazer o novo com você vivendo o velho, vivendo a mesma coisa, né? Nós sabemos que ali tinha crenças, tinha coisas que fugiam, né, do controle dele, porque você não consegue dominar o que as outras pessoas vão, o Deus que as outras pessoas vão servir, a quem elas vão servir, de que forma vão servir. Você não vai ter controle sobre isso. Então, somente às vezes é necessário que você saia daquele ambiente. Às vezes é necessário que você se retire daquele ambiente. Quando Deus mostra uma terra nova, é porque ele vai trazer coisas novas, ele vai fazer coisas boas, né? E muitas vezes nós somos o quê? Nós ficamos com medo de mudança, com medo de avançar, com medo de dar o próximo passo. E Deus quer simplesmente que nós venhamos avançar, seguir em direção a coisas diferentes dentro da vontade de Deus. Não é aquilo que eu vou cismar e fazer, mas é a palavra a qual Deus me revelou, aquilo que Deus trouxe ao meu coração, eu simplesmente vou fazer de acordo com aquilo que Ele está falando. E quando a palavra de Deus ela fala que sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Muitas vezes o Senhor ele vai te dar um direcionamento para que você faça, mas Ele não vai mostrar para você qual o resultado que aquilo vai ter enquanto você não colocar suas mãos para fazer. Talvez você está aí, né, olhando para a situação e falando, Deus, o que eu preciso fazer? Não, o começo o Senhor ele já te deu, Ele vai te dar, Ele vai falar, Ele vai te revelar. Mas às vezes Ele não vai te dar o resultado, Ele não vai te dar o destino, Ele não vai te entregar antes, porque muitas vezes você mesmo vai jogar tudo para fora, você vai, né, colocar os pés, né, pelas mãos, você vai, muitas vezes pela falta de crer, muitas vezes porque talvez se você ouve antes, né, como vai ser, você já desanima. Nós somos assim. Talvez se nós ficarmos sabendo pelo que nós vamos passar quando tomar determinadas decisões, a gente simplesmente não vai fazer. E Deus chama Abraão para o novo, Deus chama ele para um tempo novo, Deus chama ele para um tempo de graça, Deus chama ele para um tempo de cumprimento de promessa. Quando Deus fala, sai da zona de conforto, sai de onde você está, sai desse modo de vida qual você está preso em um casulo e eu quero trazer para você coisas novas. Eu quero entregar para você novas amizades, novos ciclos que estão se rompendo para que você venha avançar e seguir em frente. Então, somente é necessário que você saia. A parte de Abraão era sair, a parte de Deus era prover tudo aquilo que precisasse. Às vezes o Senhor vai falar, sai, mas tem uma longa caminhada pela frente, tem algo que precisa ser quebrado, tem algo que precisa ser rompido, tem algo que precisa ser arrancado muitas vezes. Quando ele sai, há uma ruptura, há algo que é quebrado. Ali eles não sabiam quando ia se ver mais, se fosse se ver mais. Mas ele não fica pensando, como vai ser, ele simplesmente sai. E quando ele obedece ao Senhor, Deus começa a trazer sobre a vida dele coisas diferentes. Deus começa a trazer para ele coisas novas. Deus começa a trazer para ele. Deus fala, sai da tua terra, andaragaçou, kelamanai. Sai da tua parentela, arabanda, subcanta, arabaxé. Sai de onde você está preso na sua zona de conforto. Impede você de crescer espiritualmente, impede seu crescimento. Muitas vezes até em áreas da sua vida que Deus quer trazer mudança e você está preso. Mas eu não posso sair. Eu tenho ligação com esse, eu tenho ligação com aquele. Deus não poupou nem Abraão disso. Deus quando fala, sai, vai para a terra que te mostrarei. Vou eu revelar, ele está dizendo, eu vou revelar a você, o teu destino é no processo. Eu vou revelar a você o teu destino, para onde você vai chegar, é com você cumprindo aquilo que eu te mandei cumprir.
Observa-se pela palavra que Deus só revela o próximo nível quando você tem coragem de colocar os teus pés para obedecer dentro daquele primeiro que ele te chamou. Ele só te entrega o restante quando você obedece. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei, diz a palavra. E se você não tiver coragem de avançar, de quebrar ciclos, de andar, de seguir dentro do que o Senhor tem falado, eu não estou falando de direcionamento, a qual a gente, não, eu vou fazer assim. Não, foi o Senhor que disse? Porque se foi Deus que disse, ok, Ele vai garantir, Ele vai prover, Ele vai contigo. Abraão não fica ali parado, vendo quem que ia gostar, quem não ia gostar, quem negaçou, binascemanto. Porque quando você questiona demais, você não está questionando a situação. Você começa a questionar se Deus está certo de mandar você sair. Quando você começa a questionar se realmente é daquele jeito, você começa a questionar a autoridade de Deus. Deus te chama para o novo, Ele fala, sai de onde você está, sai dessa zona de conforto, sai desse lugar que você está com os pés travados e você me pede o novo, mas você não tem coragem de abandonar o velho. Você olha, Deus, eu quero coisas novas, mas você quer viver a mesma coisa todo dia. Deus, eu quero viver o novo, mas você não tem coragem de avançar e soltar o que Deus está mandando. Sai daquela zona de conforto em que você vai ficar rodando em círculos. Círculo ali, toda a vida. Deus quer quebrar ciclos nessa manhã, ciclos que estão impedindo você de avançar, ciclos que estão ali prendendo a sua alma, travando o seu crescimento espiritual. A palavra de Deus, ela vem para quebrar. A palavra de Deus é um potente martelo, é um instrumento que esmiuça toda pedra de tropeço, tudo aquilo que está na nossa frente, que trava, atrapalha. Deus, ele quebra, ele arranca, manda a sui kenemas. E ele sai daquele lugar. Ele avança em direção ao quê? Deus vai mostrar no caminho. Deus vai revelar com você fazendo. Mas eu vou ser questionado. Mas vai. Mas eu vou ser... As pessoas vão falar. Muitas vezes vão falar. Mas é uma necessidade. A sua vida, você presta conta a Deus. Você presta conta ao Senhor. Quem é o seu dono é Ele. Você deve obediência e respeito a Ele. É uma hierarquia. E a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, de ti farei uma grande nação. Deus está falando com o homem que não tinha filhos. Deus está falando com o homem que não tinha filhos, que vai fazer o quê? Uma grande nação. Como assim fazer uma grande nação se eu não tenho filhos, né? Sara ali não podia dar à luz, Abraão não tinha filhos. Deus fala, olha, de ti eu vou fazer grande nação. Eu vou fazer coisa grande quando você tiver coragem de renunciar ao que eu estou mandando. Eu vou entregar a você o que você quer quando você tiver coragem de fazer aquilo que eu estou te entregando para fazer. Eu vou entregar na sua vida aquilo que você mais deseja quando você se lançar para obedecer aquilo que eu estou falando. Não adianta você ficar no mesmo lugar se Deus já te mandou sair. Aí tu questiona os direcionamentos que Deus tem te dado. Deus, ele fala conosco, sai, sai dessa zona de conforto, Abraão precisou sair, ele precisou se mover. Quando a palavra fala sai, é colocar o corpo em movimento, mas não só o corpo. Coloca-se o corpo em movimento, muda de ambiente, muda de mentalidade, muda tudo. E ele simplesmente sai, né? Em Gênesis 12:1, o Senhor chama ele e fala aqui, olha, eu estou falando para você sair dessa terra, sair da sua parentela, sai desse meio. Eu vou engrandecer, eu vou honrar você, eu vou fazer você grande nação quando você tiver coragem de soltar aquilo que eu já falei para você soltar. Para que você viva coisas grandes, coisas novas, demanda sua. Você tem que ter coragem, ousadia para obedecer ao Senhor e renunciar às coisas velhas. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
O Senhor Deus ama o novo. Ele ama quando você avança, rompe ciclos, rompe opiniões, rompe tudo. E você começa a avançar e ver o novo de Deus. Deus ama o novo. Deus não gosta de coisa velha, não. É você que quer ficar aí mantendo coisas que Deus já mandou tirar. Às vezes o Senhor está falando, olha, eu estou falando para você ir para outra terra. E você está insistindo e você não está recebendo. Você está insistindo e você não está comendo o pão que outros estão comendo, o pão da promessa, o pão que Deus traz para te alimentar e com a força dele você caminha e não se cansa. Senhor quer que você caminhe, mas não se canse. O jugo de Deus é suave, o fardo é leve. Quando você insiste em um direcionamento que já passou, talvez você está num lugar que Deus já falou com você muitas vezes, mas você está insistindo, você não recebe nada. As promessas ficam travadas, as bênçãos ficam retidas. O mover de Deus não acontece dentro daquilo que você precisa. Então somente é necessário que você saia. Sai, por isso que eu fiz a chamada da live, né? O Senhor, Ele vai fazer o quê? Ele vai tirar você da zona de conforto para te abençoar. Vai haver confronto? Com certeza vai, porque quando há uma mudança, a diferença, ambiente diferente, ideia diferente, mente diferente, clima diferente, terra diferente. Bom dia, irmã Luci. Bom dia, Rutileia. Pai Senhor Jesus. Há uma mudança e nós queremos ficar presos na mesmice. Deus não quer isso. O novo assusta, mas o novo com Deus é necessidade. O novo com você sozinho vai te assustar, mas com você e Deus é necessidade você viver o novo de Deus. Até aqui você tem comido o pão e você tem olhado para aquele pão, mas é o pão tipo aquele básico. Eu estou falando de espiritual. Você tem até aqui comido aquele básico. Deus quer que você avance, você coma o pão, aquele que você ainda nem sabe que existe. Porque o maná que Deus envia, o povo conhece esse maná quando ele sai do Egito, entra no deserto para atravessar e chegar em Canaã. Alabaçou, que neve, andai. Ah, mas como eu vou atravessar? Vai ter deserto. Você não olha para o deserto, olha para o maná. Deus, quando ele fala com Abraão, sai, olha, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. O que traz para o homem honraria é quando Deus engrandece o nome. Você pode ter dinheiro, você pode ter qualquer coisa, você pode ter, qualquer coisa, mas o nome, quando é engrandecido pelo Senhor Jesus, é algo que só Deus consegue fazer. O bom nome é melhor do que o que? O unguento precioso. Melhor que o bom nome, é o nome que Deus prepara, é o nome que Deus trabalha na sua vida e Ele engrandece o nome, Ele fala, olha, esse aqui está no meu comando, esse aqui está agindo segundo aquilo que eu tenho preparado para ele, esse aqui está no meu direcionamento, sou eu que estou à frente, sou eu que estou cuidando. Então as pessoas já não olham para você, não vê você mais sozinho, falam, não, ali é Deus. Porque não havia possibilidade. Ali é Deus. Bom dia, Eliane. Bom dia, Maria Tereza. Paz. Não havia possibilidade desse homem ter filhos. É Deus. Não havia possibilidade de ele chegar nessa terra. É Deus. E Deus, ele é especialista em pegar cenários terríveis que não tem jeito e fazer coisas grandiosas. Deus vai pegar o mínimo e fazer a 1000, como diz a palavra. Ele faz o pequeno grande, ele faz do forte fraco, ele faz daquele que você olha e fala, esse aí, como assim? Deus fala, eu vou fazer porque a glória vai ser minha, porque realmente ele não tinha condições, mas se eu colocar a mão, 1 mais Deus, eu sempre digo que 1 mais Deus é maioria. Se Deus é contigo, o que te falta, né? E nós vamos prosseguir lendo a palavra de Deus, vai falar, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não fica preocupado com o processo de saída, porque abençoar e amaldiçoar, aquele que se levantar contra, ou aquele que te abençoar, Deus abençoar, ele é com Deus. Você só tem que sair. Deus vai falar, vai, porque é o que der no caminho, aí tá por minha responsabilidade. Vai, porque eu estou à sua frente e eu estou te conduzindo. Tá tudo na minha mão, você só precisa sair. Sai da zona de conforto, avança, dê um passo novo, faça o novo para receber coisas novas. Deus ministrou pela manhã essa palavra no meu coração, falei, Deus, que tremendo. Eu estava orando, falei, Jesus, o que nós vamos falar hoje no café?
O que o Senhor quer falar hoje no café, e o Senhor continua, né, orientando e nos direcionando a fazer o certo. E quando a palavra diz, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, vai temer o quê? O que você vai temer se Deus está falando, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, eu vou honrar você, tão somente sai. Sai da mesmice. Quer ter os resultados diferentes? Faz coisas diferentes. Você, às vezes, muitas vezes, eu tenho isso pra minha vida, já tem uns anos já, que às vezes a gente fica rodando em círculos fazendo a mesma coisa e as coisas não vão mudar. Quando você repete ciclos, todos os problemas que estão junto ali vão repetir também. Quando você entra em coisas que Deus já falou para você abandonar, todos aqueles problemas eles vão ser repetitivos. Esse ciclo precisa ser quebrado, você precisa avançar, você precisa viver o novo de Deus. Deus tem coisas novas para a sua vida. Bom dia, irmã Naí. Bom dia, irmã Catarina. Paz do Senhor, missionário. Deus quer trazer coisa grande para a sua vida. E às vezes tem pessoas que falam coisa grande, já pensa logo de riqueza. Gente, tem uma coisa maior e melhor do que ser respondido por Deus numa oração? Você quer coisa maior e melhor do que você orar e Deus te ouvir? Não é o homem, não é, né, quem tem situações, né, que sejam financeiras, que seja influência. Por maior que seja a influência, maior é Deus. Então a palavra de Deus ela prossegue dizendo: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Deus disse o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, sai desse meiozinho que você tá, sai do meio da fofoca, sai do meio do que parece, mas não é, sai do meio, sai desse meio, sai dessa bolha, rabandaraçô que é manai, sai dessa bolha, estoura essa bolha, sai desse meio. Ah, mas conhece a palavra, mas tem fofoca, Deus não tá no meio, manaragaçô que é manai. Conhece a palavra, mas tem suborno. Deus não está no meio. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fala, só revela a você a terra que você vai quando você tiver condições de obedecer aquilo que eu te dei primeiro. Foi eu me apresentar naquilo que você quer quando você tiver coragem de sair da sua zona de conforto. Deus chama Andaragaçô, Elemanai. E às vezes tá ali no meio, tá ali, tá prisões, é fofoca, de noite fofoca. Ah, mas por que você tá falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus trouxe isso aqui agora. E se tá no meio, não, mas é o meio de um povo, mas é um povo de Deus. O povo de Deus, ele não traz o nome de ninguém nos lábios o tempo todo. Não traz. Qualquer outro povo faz isso. O povo de Deus não faz isso. Ele emana sobre Anai. E se você quer ser diferenciado, seja através da palavra. E começa a fomentar demais. Não é Deus. Deus não está nesse meio. Anaragaçu. Vai, Senhor Jesus, irmã Rosane. Deus não está nesse meio. Não está nesse meio. Deus não está no meio de fofoca. Deus não está no meio de confusão. Deus não está no meio de armação. Deus não está no meio. Eu vou testar para ver o que ele fala. Deus não está nesse meio. Deus não está nesse meio. Quer saber o que está acontecendo? Joelho no chão. Deus vai trazer a você. Não precisa de testar ninguém. Tu não precisa das estratégias do diabo para poder saber de algo. Dobra o teu joelho. Clama ao Senhor. Mas buscar Deus dá trabalho, né? Buscar Deus dá trabalho. Buscar o Senhor dá trabalho. Gasta tempo. A resposta vem na hora que ele quer. Não vem no nosso tempo. Então acha que é muito tempo? A banda subir a gente muitas vezes. Eu vou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Põe teu joelho no chão. Andai que ele vai. Deixa Deus trazer a essência da história para você. Porque quando você ouve demais, você se contamina demais. Nebre a suriá, nerrácia. Rose, por que você está falando isso? Eu falei com o Senhor, Deus. Todo dia a gente precisa de mudar alguma coisa e deixar. E eu quero saber o que o Senhor quer que eu deixe hoje. Ela manda só que bandai. E o Senhor falava comigo. Que ele mandasse. E Deus falava comigo. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Às vezes não é o que você fala, mas é o que você ouve. Às vezes você não está falando, mas você está sentado na mesa, você está falando, sai dessa terra, sai desse lugar. Terá ficou parado lá, não avançou. Deixou coisas prenderem ele não foi à frente, Terá não conseguiu ir.
E Deus falou, Abraão, com você vai ser diferente. Com você eu tô tirando daqui. Porque se você tiver coragem de tirar os teus pés desse meio, eu vou engrandecer, eu vou honrar. Você é diferente, você é diferente, você não é igual. Porque eu levantei você para um propósito. Olha, eu tenho algo grande para você. Eu vou engrandecer o nome seu. Pai Abraão. Como Deus levou esse homem a ser honrado. Como Deus levou. E ele sai o quê? Carregando o Ló debaixo da asa. Deus falou o quê? Sai da tua terra, da tua parentela. Ah, você vai pregar criticando Abraão? Eu não perdi o juízo. Só que eu estou trazendo isso para a minha vida. Se Deus te mandou ir sair do meio, por que você está saindo carregando? E muitas vezes não está debaixo da sua asa, mas você está contando para onde você saiu, o que está acontecendo na terra que você está indo. Se Deus mandou você sair dessa terra, sair da tua parentela, do meio do engano, do meio do mundo, do meio da fofocaiada, do meio da maledicência. E muitas vezes você fala, mas são conhecidos. E Deus está falando, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o teu nome, de ti eu farei o que é grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus está falando, olha, eu estou colocando o que você tem que fazer e no caminho quem vai contigo sou eu. Ele leva Ló, o sobrinho, nós sabemos o que acontece, porque logo em seguida ele leva Ló e depois os servos deles, né, os pastores começam aqui a ter confusão. Ao ponto de Deus falar com ele, de Abraão falar com Ló. Escolhe para onde tu vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, não dava mais. Tudo aquilo que você tentar carregar, quando Deus te der uma ordem de sair, vai te dar problema lá na frente. Tudo aquilo que você quiser carregar, né? Que Deus não mandou você levar, lá na frente vai te dar problema. Tudo aquilo que você não soltar agora, no direcionamento novo que Deus te deu, se você manter, vai te dar problema. O irmão Gilete está falando, quando temos coragem de sair do lugar onde Deus está nos dando ordem para sair, é incrível como Deus age quando obedecemos. Sim, é maravilhoso. E às vezes as pessoas não entendem, nossa, mas por que tomou essa decisão? Essa terra foi a terra para você começar, mas já não é terra mais para você permanecer. Mas por quê? Porque Deus te plantou por um tempo, Ele te deu sustento por um tempo ali, mas Ele está falando, agora sai, você precisa crescer. E no meio que você está aí, você não vai crescer. Sai daí. Ah, crescimento espiritual, gente, eu estou falando. E o crescimento espiritual traz também todas as outras bênçãos. Primeiro o reino e depois as demais, seja o quê? Todas as coisas, elas serão acrescentadas. Primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar é buscar o reino do Senhor. E em seguida, tudo o que você precisa. Onde tem opinião humana demais, Deus já não está operando. Porque nós não... A minha opinião aqui não conta nada. O que conta é a palavra. A minha opinião não muda nada, o que muda é a palavra. Talvez eu vou olhar para a sua vida e falar, olha, eu acho que você tinha que tomar essa e essa decisão, mas Deus falou para você tomar? Deus falou para você fazer? Deus mandou você fechar? Deus mandou você parar? Não. Se eu estou falando, aguarda que eu vou falar com você. Esperar é difícil. Às vezes você está esperando a resposta dela, não vem na hora, mas Deus responde. E a palavra segue dizendo, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E a gente tá aqui reclamando. Ele estava com 75 anos, sem saber por onde estava indo. Imagina, carregando tudo, levando tudo. E não tinha facilidade que a gente tem hoje de locomoção. E ele sai. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor, olha, quando você tem a coragem de fazer aquilo que Deus ordenou, no meio do processo que você deu o primeiro passo, Deus vai apresentar você novamente. Ele vai falar assim, olha, você vai passar para a próxima fase do jogo agora. Você vai mudar de fase. Agora, olha, eu estou falando com você, estou dando o próximo direcionamento. E ele vem e aparece a ele. Apareceu o Senhor, ele disse, darei à tua descendência esta terra. Deus não quer abençoar só você, é a sua descendência, é os seus filhos, é aqueles que virão após você. É uma vitória após uma atitude, eu sempre falo isso aqui. Quando você tem o direcionamento de fazer algo novo, Deus não quer abençoar só você. Ele quer abençoar os que vêm após você, os seus filhos, a sua descendência. Deus quer trazer paz para o meio da sua casa, paz para o meio da sua família, através de uma decisão sua que você toma.
de obedecer o Senhor, sair daquela zona de conforto. Deus vai tirar você da zona de conforto. Ele vai movimentar com você. Vai ser difícil? Vai. É hora que é de falar, meu Deus, eu preciso sair mesmo. Deus fala, vai. Vai que eu sou contigo. Quem abençoar você, eu abençoo. Quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Ah, mas vamos falar, vamos falar. Você já viu isso? Ah, mas se levantou aí. Às vezes você olha, aquele mesmo que falou que se levantou para caluniar, daí a pouco ele está enfermo. Mas é porque, gente, a enfermidade por causa da língua. Porque quando você questiona direcionamentos que Deus deu a outros, você não sabe do que ele está fazendo, você não sabe por que ele está fazendo, e você abre a sua boca para falar. E muitas vezes a pessoa é acometida de enfermidade por causa da língua. Quando alguém se levanta por causa de um direcionamento que Deus deu a alguém, ele não está se levantando contra aquela pessoa, ele está se levantando contra Deus. E muitas vezes a enfermidade espiritual, a enfermidade física, por quê? Por causa de tocar no direcionamento que Deus deu a outros. Se você não está entendendo nada, fica quieto. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo na vida dele, a não ser que você seja invejoso. Porque se você for invejoso, aí é outro problema. Aí tudo o que ele come incomoda, onde ele vai te incomoda, tudo vai te incomodar. Isso aí já é diferente, é inveja. Deus deu um direcionamento a alguém, fica quieto. Deus deu ordem a alguém de fazer algo, não é com você, fica quieto. Abraão, sai da terra, sai da tua parentela e vai. Quem te abençoar, Abraão, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E às vezes não é só amaldiçoar, eu vou amaldiçoar você, são palavras que são lançadas para que amaldiçoem a vida da pessoa no processo que Deus está mandando ela seguir. Deus fala, vai, sai. E aqueles que se levantam para amaldiçoar, Deus fala, não, eu que vou tratar com ele, eu que vou falar com ele, pode fazer. Palavras ruins, por que você está tomando essa atitude? Isso não, e começa a amaldiçoar, começa a trazer picuinha. Deus está vendo, Deus está vendo as mesas que o teu nome está rodando. Deus está vendo as conversas que você não ouve. Deus está vendo os cafezinhos que você não vai ver. E que o teu nome muitas vezes está na mesa. Deus está vendo. E ele não somente vê, mas ele ouve e ele faz. Arroz, não tinha outra palavra. Não, a palavra de ordem para hoje é isso. Sai da tua terra, da tua parentela. Quem abençoa você, eu abençoo. Quem amaldiçoa, eu amaldiçoo. O chamado é de Deus. A ordem é de Deus. Assim como também abater os adversários, se levanta de Deus. Ah, mas não pode falar isso, não. Eu estou lendo a Bíblia. Porque quando se levanta contra algo que Deus te deu para fazer, não se levanta contra você, se levanta contra Deus. Quando se levanta contra o que Deus está fazendo na sua vida, não se levanta contra você, se levanta contra o posicionamento que Deus te deu. E quando fala de você, falar, tá vendo o que fulano tá fazendo, Deus está olhando e fala assim, você está falando de mim, não dele, porque fui eu que dei ordem dele fazer. Queria mandar Ah, mas essa pessoa gosta de aparecer. E Deus está falando assim, eu estou vendo o que você está falando. Mas sou eu que estou projetando, sou eu que estou colocando em evidência, sou eu que estou trabalhando. Então está se levantando contra quem? Contra o próprio Deus. E há algo que Deus não permite, é que no meio do processo ordenado pelo Senhor, você venha sofrer danos. Não. Ah, você não está falando que vai acontecer aflições, luta vai. O Senhor vai te livrar de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele não vai te deixar causar dano. Ele tem uma promessa sobre a tua vida. E essa promessa que Deus te deu, ela te mantém de pé. Essa promessa te mantém vivo. Essa promessa mantém o teu coração afogueado dentro da palavra até cumprir aquilo que Deus falou. E quando cumprir, é só vitória. Ah, mas tem gigante? Tem, a terra tinha gigante. O povo quando vem do Egito vai entrar lá, o troço tá terrível. Né? Por isso que eu não gosto de ouvir palavra negativa. Nossa, tá difícil. E começa um a desanimar, aí começa a desanimar todo mundo. Ah, mas tem esse, tem aquele. Deus não disse que você vai entrar na terra. Deus não falou que a terra é sua. Deus não falou, vai. É pra ir. E a gente fica, ah, mas tem essa dificuldade, tem outra dificuldade. Deus não ouve o murmurador. Deus ouve aquele que crê e coloca por obra aquilo que o Senhor mandou fazer. E assim, né? É a nossa vida. Deus tira da zona de conforto. E você está preocupado com aquele a quem Deus vai falar mesmo. Crente dá assunto. Se tem um tal de dar assunto, é o crente, se ele obedece a Deus. Misericórdia. Você anda na rua, você é assunto. O lugar que você vai, você é assunto. Onde você vai, você é assunto.
Esses dias uma pessoa me abordou, incomodada comigo, passando na rua. Falei, você está incomodado? Por quê? Pensei, Jesus. Incomodada com o meu ir e vir, incomodada. Eu quero saber o que você faz, com o que você trabalha, você faz o quê? Que eu vejo você passando. Eu falei, Jesus, o que é isso? O Senhor falou assim, segue seu caminho. Nós precisamos entender que quem chamou é aquele que mantém. Quem te deu a ordem de sair é aquele que vai manter a sua ida e a sua chegada e vai honrar você quando você chegar. Essa terra que você tá não te cabe mais. Às vezes não te cabe mais. Essa zona de conforto em que você já não é mais o mesmo, mas você mantém as coisas do mesmo jeito, né? E a palavra de Deus, ela, né, vai dizer, quando Deus ele aparece, ele fala, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte de Oriente, Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ali ao oriente. Ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Ou seja, Deus sempre aparecendo e dando o direcionamento para onde ele deveria ir. Quando ele edifica o altar, ele levanta, ele constrói um altar, levanta ao Senhor, ele está falando, Deus, eu entendo que o Senhor me chamou. Deus, eu entendo o teu direcionamento. Deus, eu aceito a tua vontade. Deus, eu aceito que o Senhor está me tirando desta terra e me levando para outra. Deus, eu aceito. Deus, eu estou aqui edificando um altar, convidando o Senhor para estar comigo, me direcionando. Quando ele edifica um altar, ele está falando, Deus, eu estou entendendo, eu quero fazer o que o Senhor está falando. Fica aqui. Fica aqui, eu preciso da tua direção. Quando ele edifica um altar ao Senhor, Abrão está falando, olha, eu estou entendendo que o direcionamento vem do Senhor. E eu preciso que o Senhor se apresente aqui para falar comigo. Qual o próximo passo que eu devo seguir? Quando você deposita os teus passos diante de Deus, quando a sua vida é pautada naquilo que Deus está falando com você, você edifica um altar, você se conserta por dentro, você não aceita mais viver da forma que os outros falam, mediando, né? Aliás, eu vou falar com você, talvez você deveria estar nesse ministério, nesse ou naquele, não. Você entregue a totalidade da vontade de Deus. E quando você entregue a totalidade da vontade de Deus, isso gera presença. E a presença gera constância na palavra de Deus, na presença, no amor do Senhor. E a constância gera posicionamento, direcionamento que ninguém arranca de você. Ninguém. Pode falar de você o que quiser. Pode olhar para você da forma que quiser. O direcionamento, a guarda de Deus fortíssima, a mão do Altíssimo sobre a tua vida. Ninguém consegue arrancar isso de você. Porque Deus e você é íntimos do Senhor. Ele olhando e falando, esse aqui está na minha mão, eu estou cuidando dele, eu estou velando sobre ele para cumprir a minha palavra. Eu estou com ele. É assim, nós precisamos disso todos os dias. A presença de Deus, ela traz posicionamento para a nossa vida todos os dias. As bênçãos do Senhor, elas são decorrentes da nossa obediência. Ontem eu vi, né? A irmã Carla profetizando algo na minha vida, foi maravilhoso. Eu não esperava, eu queria muito estar com ela. E ela profetizou exatamente isso. Ela falou assim, tá, não assuste, porque a obediência ao Senhor, ela gera vitórias, ela gera bênçãos. Continua no caminho que você está seguindo. E aquela mulher me abençoou demais com palavras ali. Não, uma pessoa que eu amo muito. Eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Você está preocupado com quem está se levantando para falar de você? Não. Levanta 2, 3 para poder falar, Deus levanta 100 para te abençoar. Diabo levanta 4, 5 para ficar com fofoquinha, Deus levanta 100, 200, 300 para orar pela sua vida. É com ele, o mistério é com ele, a glória é dele, a mão é dele, do Todo-Poderoso, você só precisa disso. Amém? Nós vamos encerrar a live, né? Hoje nós começamos 7 da manhã, gente, é uma vitória, né? Eu agradeço as orações porque é muito difícil estar aqui 7 da manhã. Mas o horário do café é 7. Eu falei, Senhor, me ajuda, né? E a resposta de oração, hoje 7 da manhã, amanhã em nome de Jesus, né? Já vamos ficar no clamor. Hoje 7 da manhã a gente abriu o café para a glória do nome do Senhor. Ah, mas é uma vitória, parece pequena, abrir o café às 7 da manhã, só Deus sabe. A luta que é para estar aqui pela manhã e estar aqui dentro do horário das 7, só Deus sabe. Mas eu louvo a Deus que hoje Ele me deu vitória. E Ele vai continuar à frente, né? Porque nós terminamos o café, é correr para encerrar mais cedo? Não, é o horário que ele disse. Então eu tenho que me posicionar dentro do que ele falou. Podia ser 10 da noite, podia ser meia-noite, podia ser 3 da manhã. O horário que ele me deu é 7 horas. E eu olho e falo, Jesus, eu preciso obedecer, eu preciso conseguir fazer do jeito que o Senhor está falando.
só vai gerar fruto, só vai gerar bênção se eu estiver posicionada dentro da vontade. E a gente é muito falho, a gente se perde em muitas coisas. A gente é muito falho. Eu falo, Jesus, eu preciso fazer do seu jeito, não do meu. Não é do jeito que eu quero fazer, não é o que dá para me fazer, é o que o Senhor ordenou que eu faça. Aquilo que dá para fazer é sobra, aquilo que eu me posiciono é obediência. Aquilo que eu entrego, o que dá para fazer, dá para fazer assim. Deus está falando, avança, vai. Não perca a sua bênção por causa de levar junto aquele que Deus não mandou levar. Às vezes você vai parar para ter uma conversa e naquela semana você vai perder bênçãos grandiosas que Deus tinha para você. Deus não te mandou conversar, Deus não te mandou, bom dia Ana Paula, Pai Senhor Jesus. Deus não mandou você ir lá resolver, Deus falou sai. Deus não mandou você ser mediador, Deus falou sai. Deus não mandou você tentar resolver, Ele falou sai. Deus não mandou você tentar ficar no meio para poder ser mediador de nada, Ele só disse sai. E quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei o restante, Ele garante. Deus vai fazer você avançar, Deus vai fazer você vencer. E não é palavra de ânimo, não é palavra de Deus. A minha palavra pode até te animar, mas a de Deus, ela muda a sua história. A minha palavra não tem poder de mudar a tua história, mas a palavra de Deus tem. Né? E se Deus é contigo, o que te falta? Vamos orar? Eu tenho recebido testemunhos, não poucos, eu tenho assim, eu tenho estado maravilhada com como Deus tem agido no café através da palavra e das orações. E sem merecer nada. Né? A gente não, é muito sujo. A gente não é nada. Para o Senhor ouvir a gente, eu falo, Deus, como? O Senhor falou comigo, né? Eu tenho falado aqui na live, tem uma semana ou duas, que o Senhor me pediu um posicionamento diferente na live. E eu falei, Deus, eu vou orar do jeito que o Senhor me entregar. Deus falou, eu vou te revelar pessoas na hora da oração. E vai ser necessário que você ore por essas pessoas que eu estou revelando a você. E eu comecei a orar da forma que Deus está mandando. Eu recebi tanto testemunho. Não é porque eu estou orando, é porque eu estou na obediência daquilo que Ele mandou fazer e eu não posso sair. Você está falando que você é obediente? Não, falta muita coisa para ser obediente. A Bíblia diz que quando você fizer aquilo que Ele manda, ainda assim você tem que ser considerado servo inútil. E é isso que nós somos, servo inútil. Servo inútil. Mas quando o Senhor falou, ora da forma que eu te falar, me deixe te usar na oração, porque você não é engessado e você está assim na live. Eu não imaginava que seria tão grande o que Deus ia fazer. Tem pessoas contando testemunho, tem pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus de uma forma maravilhosa, né? E tanto aqui, tanto no meu trabalho, Deus tem falado, Deus tem alcançado mulheres no meu trabalho também, Deus tem feito coisa grande. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que não é obra porque eu fiz alguma coisa, não é obra, não tem nada a ver comigo. É tudo porque Deus quis assim. Amém? Vamos orar. Se você tem seu pedido de oração, coloca diante de Deus agora. Nós vamos orar, não vamos tentar. Vou orar para ver se vai dar certo. A gente vai orar para acontecer. Não existe. Com Deus não existe tentativa. Existe orar e ter resultado. Amém? Deus, eu coloco, Senhor, a minha vida diante de Ti nesta hora. A vida, Senhor, dos meus filhos, do meu esposo, a minha casa. Eu peço que o Senhor levanta, Pai, a Tua guarda de patente alta, Senhor, em volta da minha família. Porque eu creio, Deus, que quando Tu dá um chamado, o Senhor mantém. Eu creio que quando o Senhor entrega algo para que nós venhamos fazer, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que vai adiante. Pai, não me deixe desistir daquilo que o Senhor tem falado no meu coração para fazer. Não me deixe voltar atrás, Senhor, para a zona de conforto, enquanto o Senhor está falando, avança. Senhor, não me deixe olhar para as dificuldades, não deixe olhar para as calúnias, não deixe, Senhor, olhar, Deus, para aquele que olha torto e muitas vezes não entende. Porque, Senhor, Pai, ali na escola bíblica nós aprendemos ontem que só vai mudar aquele que estiver disposto a mudar. Nós aprendemos ali que o Senhor não transforma caráter se o homem não deixar. E muitas vezes, Senhor, nós tentamos ficar conversando coisas que não vai resolver. Me ensina, Pai, a olhar somente para Ti. Me ensina a pautar somente dentro da Tua palavra aquilo que o Senhor está mandando. Papai, eu te peço, Senhor, pela vida do meu filho, Senhor, de Gabriel, que está ali, Pai, nessa cidade vizinha, trabalhando. Jesus, coloca as Tuas mãos sobre a vida dele. Guarda ele. Guarda a entrada, guarda a saída. Pai, Tu tem grande obra na vida dele. Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha se revelar poderosamente no coraçãozinho dele. Toca nas minhas filhas, aviva, Senhor, aviva, traz avivamento.
Traz, Senhor, a alegria do Espírito, a paz do Espírito, Pai. E a graça do Senhor sendo manifesta, Senhor, sobre a vida delas. Pai, eu te peço sobre a vida do meu esposo, que o Senhor venha se revelar cada dia mais. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, colocar as tuas mãos poderosas. Deus, eu apresento a ti, Senhor, a vida desse casal, Pai. Da Fernanda, Senhor, e do Fabrício, Pai, a qual o Senhor tem colocado, Senhor, na nossa vida, a qual o Senhor, Deus, tem preparado para eles coisas maravilhosas. Jesus, cumpre a tua palavra a respeito dos teus filhos, filhos que o Senhor chamou para o cumprimento de coisas grandes. Pai, eles vão ganhar pessoas com o testemunho. O Senhor vai os usar para a grandiosidade do nome do Senhor sendo divulgado, Pai. Deus, guarda essa família, a Fernanda, o Fabrício, o Davi. Envia teus anjos poderosos, Senhor, para guardar, Senhor, Pai. Cuida deles, Pai. O empreendimento deles, que o Senhor venha dar direcionamento vindo do alto, meu Deus. Coloca as tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus, sobre a vida, Senhor, da irmã Elisete. Cuida, Senhor, dá guarda, Senhor, proteção, Senhor, e livramento, Pai, de todo laço de acidente, Pai. Todo laço de acidente contra a família da Elisete, Senhor, venha guardar no nome de Jesus. Coloca os teus anjos, meu Senhor da glória. Toma, Senhor, a vida, Senhor, da filha da Paula. Deus, que o Senhor venha tirar do coração dela, Pai, uma tristeza, Pai. Que o Senhor venha arrancar, Senhor, uma raiz de amargura do coração, Senhor, da filha da Paula. Eu coloco diante de ti, Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai, a vida da Shirley, do Júnior e das crianças. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa. Que o Senhor levanta o teu rosto sobre esta casa. Que o Senhor, Deus, os posiciona de forma diferente. Que o Senhor levanta sobre eles o teu rosto, estenda a tua paz. Alarga, Senhor, Pai, as portas. Abre, Senhor, Pai, fronteiras. Levanta, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, algo novo sobre a vida deles. Cuida deles, porque são preciosos aos teus olhos. Deus, todos que estão na live, que passaram, que vão passar, Senhor, posteriormente. Os intercessores do Café com Palavra. Irmão Ercílio, Pai. Deus que está ali, Pai, intercedendo. Todos os intercessores, as irmãs, Senhor, de intercessão do Café com Palavra. Deus, a Mabel, Senhor, a Rutileia, Pai. Mulheres, Senhor, que tem orado, tem clamado, a Tatiane, Senhor. No nome de Jesus, coloca as tuas mãos, Pai. A Josi, Pai, que tem clamado, Senhor, incessantemente pelo café. Que o Senhor venha abençoar todos, Senhor, até os que eu não lembro. Mas o Senhor está vendo com os joelhos dobrados. O Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A gente tem visto, né, esses dias eu recebi muito testemunho, Deus falava comigo por 2 semanas a respeito de pessoas que estavam tendo causas resolvidas, causas na justiça, papéis, aposentadoria, sendo movimentados. E Deus, ele tanto falava comigo nas lives, quando Deus trouxe os testemunhos, né? As pessoas recebendo e testificando. Foi várias pessoas que entrou em contato, falou, Rosa, tem papéis que teve movimentação. Eliane, Deus está entrando com providência na vida do Mateus, em nome de Jesus, né? E Chile, a sua família é separada. E aquele que é separado, você sabe, Deus separou, é dele e acabou. Não tem para ninguém. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? Louvado seja Deus, né? Amanhã nós temos tarde de oração, né? Eu não podia deixar de falar aqui. Amanhã nós vamos estar fazendo um chazinho, um cafezinho, né? Uma comunhão, né? Cada irmã que está ali vai levar alguma coisinha, a gente vai estar em comunhão. Porque o novo formato, não que não existia, não, a pastora Alessandra vinha nesse trabalho, né? Merice também já vinha nesse trabalho. E ano passado o Senhor, ele entregou, né, nas nossas mãos ali a tarde de oração. E eu e Merice começamos nessa data. E amanhã a gente vai ter ali um café às 4 da tarde, né, na Igreja Batista Renovada. Nós estaremos ali agradecendo, nós vamos fazer uma oração e a gente já vai, né, ter comunhão, conversar, glorificar o nome do Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor por... É um bebê, né? É um bebezinho, é 1 ano da tarde de oração nesse novo formato. E você que sentir no seu coração de ir, Deus tocar no seu coração, vai ali, né? Entra ali em comunhão com a gente, vai ser bênção de Deus, o Senhor está à frente e nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por isso, né? E então amanhã, né? Toda terça, 16 horas, tem tarde de oração. Nós dobramos nosso joelho, nós oramos, né? Nós oramos pela igreja, nós oramos, né? Por todos os ministérios, nós clamamos pelas lideranças, nós clamamos por tudo ali e nós colocamos diante de Deus as nossas causas que nós temos, causas difíceis, impossíveis, nós vamos diante do altar do Senhor pedir. Deus tem feito maravilhas, né? Então eu convido você, vai, né? Leve mais um,
16 horas nós estaremos ali. Amém? Fica com Jesus. A palavra de hoje, né? Deus mexeu, falou muito no meu coração, foi uma confirmação para minha vida. E eu peço que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, né? Deus, ele é assim. Deus fala, Deus revela e Deus cumpre. Até amanhã, se assim o nosso Deus permitir, nós estaremos aqui às 7 da manhã. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Bom dia, irmã Elisete, minha amiga, Pai Senhor Jesus. Eu orei por você na live, depois você volta aí para você ver. Amém, gente. Fica com Cristo e até amanhã. Jesus abençoe a sua vida.